Olá, turminha dos sextos anos D, E e F. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marta. Continuaremos nessa semana com a revisão de conteúdos. Vamos lá? Então vamos lá. Pessoal, o texto a seguir é uma fábula. Vocês sabem o que é uma fábula? Bem, a fábula é uma narrativa curta, isto é uma história curta que tem como objetivo passar uma moral, criar uma reflexão sobre os valores humanos. A moral sempre vem no final da história e os personagens são geralmente animais falantes que agem como seres humanos. Vamos ao texto? O lobo e o cordeiro. Um cordeiro estava bebendo água num riacho. O terreno era inclinado e por isso havia uma correnteza forte. Quando ele levantou a cabeça, avistou um lobo, também bebendo da água. Como é que você tem a coragem de sujar a água que eu bebo? Disse o lobo, que estava há alguns dias sem comer e procurava algum animal apetitoso para matar a fome. Senhor, respondeu o cordeiro, não precisa ficar com raiva, porque eu não estou sujando nada. Bebo aqui, uns 20 passos mais abaixo, é impossível acontecer o que o senhor está falando. Você agita a água, continuou o lobo ameaçador, e sei que você andou falando mal de mim no ano passado. Não pode, respondeu o cordeiro. No ano passado eu ainda não tinha nascido. O lobo pensou um pouco e disse: Se não foi você, foi seu irmão, o que dá no mesmo. Eu não tenho irmão, disse o cordeiro. Sou filho único. Alguém que você conhece, algum outro cordeiro, um pastor ou um dos cães que cuidam do rebanho, e é preciso que eu me vingue. Então, ali, dentro do riacho, no fundo da floresta, o lobo saltou sobre o cordeiro, agarrou-o com os dentes e o levou para comer num lugar mais sossegado. Pessoal, preste atenção agora que no finalzinho do texto tem a moral da história, certo? E a moral da história é a seguinte: a razão do mais forte é sempre a melhor. Então, olha, o que é uma moral? A moral nada mais é do que um ensinamento, é uma reflexão sobre os valores humanos. Então, pessoal, vamos agora, então, para as questões desse texto. Questão 1. Na questão 1, é o seguinte: quais são os personagens do texto? Os personagens do texto, no caso aí, são as pessoas que fazem parte aí da história. Quem participa aí na história? Questão 2. Na questão 2, em que lugar a história acontece? Questão 3. Qual a primeira acusação que o cordeiro recebeu do lobo? Então, aí o cordeiro faz uma acusação, certo? Que acusação é essa que o lobo lhe fez? Questão 4. Por que o lobo acusou tanto o cordeiro com situações que não ocorreram? Por que será que ele acusou tanto assim o cordeiro? Alguma justificativa tem. Por que será que ele fez tudo isso? Questão 5. Qual é o desfecho da história? O desfecho da história é o final da história. Qual é o final da história? A questão 6. Na questão 6, vocês vão responder aqui, assinalar qual a alternativa correta.
no trecho e procurava algum animal apetitoso para matar a fome. A palavra grifada significa. Então, ó, essa palavra apetitoso, qual é o significado dela? É saboroso? Ambicioso? Espaçoso? Ganancioso? Então, assinalem aí qual a alternativa correta, tá? Na questão 7, 8 e 9. Então, a questão do 1 até a questão 6 é referente ao texto, certo? Agora, a questão 7, 8 e 9 é referente a essa tirinha aqui. Se vocês observarem bem, essa tirinha aqui fala sobre a Magali. Então, vocês vão ler direitinho o texto para poder responder, tá? Então, vamos lá. A questão 7. Por que motivo a personagem Magali deu um beijo no sapo? Por que será que ela deu um beijo no sapo? Então, vocês vão ver bem aí, ler direitinho essa tirinha e responder. Então, vocês sabem que a Magali, ela sempre foi uma personagem gulosa, né? Então, das histórias em quadrinhos aí, a Magali é uma personagem do Maurício de Souza. Então, por que será, né, que ela deu um beijo no sapo? Na questão 8, o que aconteceu assim que a Magali deu um beijo no sapo? O que será que aconteceu quando ela deu um beijo no sapo? Alguma coisa tem, tá bom? Na questão 9, observe a expressão da Magali no último quadrinho. Aqui, o último quadrinho, tá bom? Então, a pergunta é a seguinte: ela gostou de ter ajudado o sapo a se transformar em um sapo? Olha, aqui a palavra se transformar em um sapo não é sapo, é príncipe, tá bom? Então, por quê? Por que ela gostou de ter ajudado o sapo a se transformar em um sapo? Ela gostou disso? Então, vocês vão responder sim ou não e o porquê. Agora, a questão 10. Na questão 10, é como se fosse aquele jogo de 7 erros. Então, só que aí, como ele é um texto, nesse texto vocês vão encontrar 7 erros, que são 7 palavras que estão escritas indevidamente, estão escritas, né? Não estão escritas da forma correta. Então, o que vocês vão fazer? Fazer a leitura do texto e assinalar aí embaixo as 7 palavras que estão erradas. Assim que vocês destacarem as palavras que estão erradas, vocês vão reescrever o texto e corrigir as palavras devidamente, tá bom? Então, agora, pessoal, nós chegamos então ao fim de mais uma aula. Vocês vão assistir o vídeo com a explicação do conteúdo e das atividades. Respondam no caderno os exercícios de revisão. E qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês. Tenham todos um bom fim de semana e bons estudos.